Você viu essa notícia? XPML11, fundo em crise financeira precisa vender imóveis com urgência. Será que o XPML11 está realmente em crise financeira? Será que ele vai quebrar? Será que é a hora de você vender? Assista esse vídeo até o final que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. Nesse vídeo eu quero falar sobre a real situação do XPML11, fazendo um comparativo entre essa notícia aparentemente sensacionalista e o que de fato está acontecendo com o fundo para que a gente possa chegar a algumas conclusões. Mas antes de falar sobre a real situação dele no momento, sobre todo esse problema que tem sido alardeado por aí, fazer um rápido resumo do que é o XPML11. Então, o XPML11 é o XPMOLs, XPML11 no caso é o código de negociação dele. Ele fez seu IPO em dezembro de 2017, então ele recém completou 7 anos na bolsa, um bom tempo de histórico para que você possa analisar e tomar suas decisões em relação a investimentos. Nesse fundo em específico, é do segmento de shopping centers, um dos melhores e maiores fundos imobiliários do Brasil e do segmento especificamente. É um patrimônio de 6,4 bilhões de reais, é um dos maiores sem dúvida, talvez até o maior. Não fui atrás dessa informação, mas se ele não for maior, ele está muito próximo de ser um dos maiores. Ele é um dos maiores fundos imobiliários do Brasil em termos de patrimônio líquido. Ele tem uma participação em 26 shoppings, além de outro que está em construção, se não estiver enganado vai ficar pronto agora em 2026. O dividend yield dele atual, considerando os rendimentos pagos nos últimos 12 meses, é de 11,34%. Lembrando que os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. É um baita retorno para quando a gente considera um ativo de altíssima qualidade. Nos últimos 12 meses ele pagou R$ 11,01 por cota, tá? Somando os rendimentos dos últimos 12 meses. E considerando a cotação dele atual, de R$ 97,10, que foi o fechamento da sexta-feira passada, 21 de fevereiro, a gente chega a esse yield de 11,34%. E também, levando em consideração o valor patrimonial dele por cota, ou seja, pegando todo o patrimônio dele dividido pela quantidade de cotas, quanto é que ele de fato vale, o patrimônio do fundo, os imóveis do fundo, ele valeria R$ 117,21. Logo, ele está sendo, no atual momento, negociado 17% abaixo do seu valor patrimonial. Isso não necessariamente representa uma oportunidade, olhando exclusivamente esse parâmetro, e às vezes o fundo imobiliário está sendo negociado abaixo do valor patrimonial porque tem algum problema para surgir e o preço já termina antecipando isso. Mas será que esse é o caso do XPML11? Será que isso daí já mostra que ele tem algum problema ou isso pode ser uma oportunidade? Vamos agora dar uma olhada mais aprofundada em relação a, primeiro, a situação financeira do fundo, para aí a gente falar sobre os problemas. Essa aqui é a evolução dos dividendos do XPML11. Então, antes da pandemia, né, que foi uma das questões que mais impactou o segmento de shopping centers, ele pagava R$ 7,07 por cota. Durante o ano de 2019, essa foi os rendimentos dele totais ao longo do ano. E aí veio a pandemia de 2020, fechamento de shopping, suspensão do pagamento de aluguéis e uma série de problemas que impactaram ainda mais forte esse segmento. Ele teve uma queda brusca nos seus rendimentos. Caiu para menos da metade, R$ 3,14 no ano da pandemia. À medida que as coisas foram melhorando, os rendimentos dele também foram melhorando. Então, em 2021, R$ 5,44. Em 2022 já subiu para R$ 8,50. Então já passou o melhor resultado anterior, que tinha sido em 2019. 2023, mais um resultado em crescimento, R$ 9,99. 2024, mais um resultado em crescimento também, R$ 10,99. E nos últimos 12 meses já até subiu mais um pouquinho, porque o rendimento pago agora em fevereiro foi maior do que o de fevereiro do ano passado. Então, a realidade é que, considerando, e eu estou fazendo um recorte de antes da pandemia para o momento atual, porque comparar com o momento da pandemia, o pior momento dele com o momento atual seria covardia. Então, pegando o melhor momento dele antes da pandemia com o momento atual, isso representa um crescimento dos seus rendimentos de R$ 7,07 para R$ 10,99, ou seja, um crescimento de mais de 55%. Então, são rendimentos que crescem acima da inflação. Se ele continuar apresentando esse patamar de rendimento, rendimentos que crescem acima da inflação, considerando o dividend yield dele atual e a isenção de imposto de renda, a gente está
escancarada na nossa cara um fundo imobiliário que ele paga mais de 11% ao ano, corrigido por inflação. E ainda isento do imposto de renda, obviamente, se isso se perpetuar, tá? Que não há nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Então, feito esse resumo do fundo, vamos agora tentar entender um pouquinho mais qual foi essa treta, digamos assim. Teve uma notícia que saiu no portal do Petróleo, também teve vídeos no YouTube, isso chegou a mim através dos meus alunos, das pessoas que me acompanham lá no Instagram, que foi o seguinte, olha, o fundo XPML11 está num momento de grave crise financeira. Ele está com caixa negativo de 303 milhões de reais, como se tivesse um rombo no caixa de 303 milhões de reais. Vou detalhar um pouquinho mais sobre isso. Isso daqui é parcialmente verdade, digamos assim. Também relata lá que ele tem uma alta alavancagem, ou seja, o percentual de dívida que ele tem, ou seja, de obrigações financeiras a pagar nos próximos anos em relação aos ativos dele seria um percentual alto. E outro ponto que essa notícia do petróleo relata é que tem uma possibilidade de corte de dividendos, tá bom? Então essa foi a questão que foi levantada. E qual é a real situação do XPML11? Então aqui também trazendo para vocês um resumo. Eu peguei aqui as principais fontes dessas informações foram o próprio relatório gerencial do fundo e uma análise feita pela EQ Research. Bem legal. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para a análise que eles fizeram. Caso você tenha algum interesse em saber de maneira mais aprofundada, mas eu vou trazer um resumo aqui para você. Tá? Primeiro de tudo, isso aqui eu peguei lá no relatório gerencial do fundo. Ele tem um resultado acumulado de 89 centavos por cota. O que isso significa? Que mesmo que nos próximos meses os rendimentos, o resultado que ele tivesse gerado para poder distribuir para o fundo viesse caindo um pouquinho, ele ainda tem esse acumulado, que ele poderia ir pouco a pouco ir pegando esse dinheiro para complementar o resultado e ainda assim manter os seus rendimentos pagos de maneira linearizada até o momento que o fundo se reestruturasse financeiramente, ou seja, que ele quitasse com as obrigações dele pelo menos de curto prazo. Então, em termos de queda de dividendo, pelo menos assim, no curto a médio prazo, não há cenário que indique isso. Segundo ponto, agora falando sobre o resumo do fundo. Ele tem, de fato, compromissos financeiros altíssimos. Ele tem a pagar 733 milhões de reais ao longo do ano. O caixa do fundo é de aproximadamente 400 milhões, 398 milhões. Também vai receber mais 9 milhões agora em março de uma venda de uma participação no shopping, né, o Catarina Outlet, se não estiver enganado, Fashion Outlet. E também, para quem não sabe, os fundos imobiliários, do resultado que ele recebe, ele tem por obrigação, por regulamentação, distribuir 95% daquele resultado. Então, por exemplo, se ele recebeu, sei lá, 100, ele teria que distribuir 95, ele pode reter 5% do resultado dele. Então, se ele retiver 5% do resultado programado, esperado para ao longo do ano de 2025, ele conseguiria acumular aí mais 29,2 milhões de reais. Então, quanto é que falta no final das contas? 297 milhões, olhando estritamente para a questão financeira. Isso é muito próximo lá do 303 milhões que foi dado como caixa negativo. Tá? Mas quais são as alternativas que ele teria então para pagar esse valor? Que eu acho que isso termina sendo o mais importante. A primeira alternativa é a venda de ativos. Então, lembra? O XPML11 ele tem um dos melhores portfólios de shopping do Brasil. Dentre os fundos imobiliários de shopping, ele tem um dos melhores. São shoppings com crescimento operacional, crescimentos de same-store sales, que eles falam, né? Tipo, vendas da mesma loja. Isso também cresce. Inadimplência baixíssima, vacância totalmente controlada. Então, a qualidade dele é muito alta. Ele pode escolher uma parte do seu patrimônio para vender. Isso daí ele quitaria a vida. Só para você ter uma ideia, um patrimônio dele de imóveis é de 6,8 bilhões de reais. Se ele vendesse menos de 5%, 4,3%, se eu não estiver enganado, isso aí já seria suficiente para pagar tudo o que ele deveria esse ano. Então, fazendo análises pontuais de ativos pouco menos estratégicos, ele poderia resolver essa questão com vendas de ativos. A segunda alternativa é a securitização de recebíveis. O que é a securitização de recebíveis? Essa é uma forma que um fundo imobiliário tem para se endividar. Tá? E como ele não pode contrair uma dívida diretamente, o que é que ele pode fazer? Ele pega um fluxo de recebimento que ele vai ter no futuro, baseado nos aluguéis que ele vai recebendo, e ele faz, olha, eu quero emprestado esse valor X aqui, e a maneira de eu garantir esse valor emprestado é esse recebimento. Se por acaso eu não cumprir com isso, você tem direito a ficar com esses valores recebidos. Então ele recebe o valor no momento, né, à vista, e vai pagando isso com juros com o passar do tempo, com essa garantia que é dada. Isso que a gente chama de securitização, que é nada mais é do que a emissão do certificado de recebíveis imobiliários, de uma CRI. Então ele pode trabalhar com essa prática
para poder pegar um valor para pagar aquilo que ele está devendo. Só para entender, a alavancagem do fundo hoje não é alta, é 8,5%. Isso é baixo. Um fundo imobiliário bem gerido, ele pode ter uma alavancagem de até 20% e ainda assim estaria ok, estaria confortável. Então, mesmo que ele securitizasse o valor total que ele precisa para poder pagar aquela diferença de 297 milhões, essa alavancagem ela ia subir de 8,5 para 14, e 14 ainda é confortável. Então, ele poderia optar por vender uma parte dos seus ativos, ou poderia optar por fazer essa securitização no valor total e ainda assim a alavancagem ficaria totalmente controlada. Uma terceira alternativa é a venda de posições em outros fundos imobiliários. Isso daí, quer queira, quer não, é considerado uma disponibilidade financeira. Tá? Não é caixa líquido, não é um dinheiro que está em caixa, mas é um ativo que ele consegue transformar rapidamente em dinheiro. E o XPML11 ele tem 113 milhões de reais investidos em outros fundos imobiliários. Claro que a gente não está no melhor momento para poder fazer essa venda, tá? Porque vários fundos de qualidade, inclusive, estão sendo vendidos abaixo do seu valor de mercado. Então, essa talvez não seja a melhor alternativa, mas é uma alternativa que existe. Se ele quisesse, ele liquidaria aí e conseguiria mais de um terço do valor que ele precisaria. E a quarta opção é justamente combinar essas alternativas que ele tem. Então, ele poderia pegar, em vez de vender tudo do patrimônio dele para poder pegar o dinheiro todo, pegava aqueles que fossem menos estratégicos e vendia uma parte deles. Depois pegava uma parte dos fundos imobiliários que ele acha que faz sentido vender agora e vendia outra parte. E o restante, o valor só que estivesse faltando, ele poderia fazer a securitização. Então, fazendo uma combinação disso, analisando cada um desses pontos específicos para otimizar a geração de resultado para os cotistas, ele pode tomar uma decisão financeira totalmente confortável. Então, a conclusão que eu quero compartilhar para vocês aqui é o seguinte. Inclusive, no vídeo anterior que eu fiz aqui no canal, eu tinha falado sobre 7 sinais de que você está destruindo o seu patrimônio. E um desses era justamente tomar decisões baseadas em notícias sensacionalistas. Não quero dizer que toda notícia que você vai ler é uma notícia errada, mas às vezes a notícia é tão impactante que ela provoca um medo em você, e essa reação de medo faz com que você queira imediatamente vender um determinado ativo ou tomar uma decisão em relação aos seus investimentos. E a melhor maneira é analisa o que está de fato acontecendo e você chega às suas próprias conclusões. Então, quando a gente deu uma olhada rápida, aqui, foi uma análise que eu fiz em menos de 30 minutos, estou compartilhando um vídeo para vocês que vai ter menos de 15 minutos, é possível concluir que o fundo continua sólido, com patrimônio de qualidade, com portfólio de qualidade e com resultados consistentes. A verdade é, quando a gente olha para os números, muito mais do que apenas você debruça sobre eles, em vez de apenas você ver um número final chocante, você termina chegando a conclusões de que tipo, beleza, o fundo tem uma questão de compromisso financeiro que ele contratou para poder adquirir esse portfólio dele, afinal é um portfólio de quase 7 bilhões de reais, um portfólio formado por dezenas e dezenas de shoppings, ou seja, 26 vai se tornar 27 shoppings. É um portfólio muito grandioso de ativos que são muito caros mesmo. Então, para fazer isso, você tem que assumir alguns compromissos financeiros. Nem sempre é possível fazer isso só com emissões de novas cotas. Até porque, dependendo do momento, você nem consegue emitir novas cotas quando ele está sendo vendido abaixo do valor patrimonial. Mas o que a gente vê, debruçando-se sobre os números, é que a situação financeira do XPML11 é muito mais confortável do que uma situação de crise, de destruição, de venda desesperadamente. Então, essa é a conclusão que eu cheguei olhando a esses números. E eu espero que essas informações que eu tenho te passado aqui te ajudem de alguma maneira a tomar a sua decisão em relação aos seus investimentos, caso você seja cotista do fundo, ou se você não for, se você estivesse de olho, aproveitando, buscando um momento para poder entrar no fundo, isso aqui também pode te ajudar na tua tomada de decisão, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não saia daqui sem dar o seu like, tá? Para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, você vai tocar no botão vermelho que tem aqui embaixo, que diz inscrever-se, e tocar depois no sino para ativar as notificações, porque assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.